Prezados amiguitos, eu estava voltando de Limeira, né? Eu vim no domingo dessa vez. Geralmente eu venho na segunda de manhã, mas hoje eu vim no domingo à tarde. Eu tava na casa dos meus pais, eu vim mais cedo. Qual não foi minha surpresa, cara, quando eu encontrei esse volume aqui, recém-lançado, né? A saga do X-Men número 20, né? Inclusive um preço até mais caro, R$ 44,90, né? R$ 45 praticamente, mas ele vem com mais páginas, né? Eu acho que a tendência vai ser ficar o preço, R$ 44,90, né? Talvez eles estejam aí ainda testando o mercado, testando a realidade para ver se comporta esse aumento de preço. Não sei dizer. Eu sei o seguinte, cara, que não é o comum. Nós temos no dia 4 de fevereiro, não é o comum sair a saga do X-Men. Geralmente ele sai na segunda quinzena do mês, né? Então eu estava esperando isso aqui mais para frente. Até me arrependi depois de ter comprado agora, estou sem dinheiro, eu devia ter esperado um pouco mais. Eu tinha acabado de comprar o da saga do X-Men 19. É que o 19, na verdade, ele saiu finalzinho de fevereiro, cara, de janeiro. Sei lá, dia 27, coisa assim. E é um bom momento para você começar. Se você não está fazendo a coleção a saga do X-Men, mas gosta, tal, tá afim, pô, qual é o período que eu começo? O X-Men ele tem essa facilidade de sempre ter momentos de reconstrução, né, na equipe, na própria, no próprio, na própria saga, né, na epopeia do X-Men como um todo, há sempre momentos de reconstrução, né, de retomada e de início de uma nova fase, de uma nova aventura, né. Diferente talvez dos super-heróis que não fazem parte de grupos ou que são muito fechados, tipo grupo fechado, tipo, sei lá, o Quarteto Fantástico. Por mais que saia um integrante, saia outro, sempre vai ser aquilo ali, né, cara? Aquela estrutura básica do quarteto. O time é um pouco diferente. Tem personagens eternos, tipo Wolverine, a Aurora, né? Mas tem muita coisa que entra, que sai, que vai tocando barco. Esse é um bom período para começar, por quê? É o final do massacre. O próprio massacre seria um ótimo período para começar, mas já passou, você não pegou, ou não tem interesse em começar, né, pegando as edições antigas, um pouco mais antigas, começa por aqui que vale a pena, cara. Isso aqui vamos dizer, a retomada, né? Seria a minissérie do X-Men com o quarteto, onde eles estão trabalhando aí as consequências do massacre de mutantes, né? No caso, essa edição aqui é muito interessante porque ela só vem duas minisséries, é a X-Men versus Quarteto, ou X-Men Quarteto Fantástico, Encontro, e X-Men Vingadores. Essa daqui já é diferente. Ela é final da. Final não, né? Porque aqui teve toda a saga do encontro do X-Men com o quarteto e a primeira edição do encontro do X-Men com os Vingadores. Aqui é a parte 2, 3 e 4, né? Fechando também o encontro entre os X-Men e Vingadores. Não está à altura, eu acho a aventura do quarteto melhor do que dos Vingadores. Mas não é de todo ruim, ele é bem interessante. Mas o que a gente tem aqui, além disso, como eu falei, ele recicla uma ideia nessa aventura aqui com o Quarteto Fantástico, com os Vingadores, ele recicla uma ideia que ele já tinha trabalhado, o Chris Claremont, né, que é o autor autor principal do X-Men, sobretudo nessa fase aqui. Ele recicla uma ideia que ele já vinha trabalhando antes, que é o julgamento do Magneto, né? Magneto era um personagem que, que, de certa maneira, ele flutua entre o vilão clássico, né? Historicamente ele começa como um vilão clássico do X-Men, talvez o arqui-inimigo do X-Men, mas aí depois ele vai ganhando novas camadas, novas dimensões e vai sendo mais sofisticado o personagem, quase como um anti-herói, né? Como uma vítima do Holocausto, que se vê, né, numa situação de tentar, mesmo que por caminhos errados, por caminhos violentos, tentar proteger a espécie mutante, né? Então ele ganha dimensões que não eram tão explicitadas na época lá do Stan Lee, Jack Kirby, no começo do X-Men.
ele começa a ganhar essa sofisticação, vamos dizer assim, um pouco mais tarde, né? Então ele volta com essa ideia, ele já tinha feito isso antes, acabou não dando em nada, o Magneto não foi julgado, e aqui aqui se dá realmente o julgamento, né, do Magneto. Foi uma saga interessante, muito bem desenhada, cara, por esse cara aqui, Kate Pollard, né? Um cara muito sofisticado, acho que não é só ele que desenha, deixa eu ver. Mark Silvestre também desenhou, né, essa minissérie aqui. Aí, além da minissérie, não quero falar muito da minissérie, porque eu acho que ela não precisava nem ter existido, na verdade, né? É mais do mesmo. Esse novo julgamento do Magneto, vira e mexe, ele é julgado de novo e tal. Não acho tão interessante. A história é legal, os desenhos são bons, mas acho que para a continuidade do X-Men, eu acho que nem precisaria, né? Para a continuidade do X-Men, não, desculpa, da saga, né? Do X-Men, eu acho que é uma história que não. Porque tem consequências, né? Tem uma equipe nova se formando, tem toda essa necessidade de apresentar os personagens. A Cristal ainda era muito recente, né? A volta do Destrutor também foi bem recente, ele já era um personagem antigo do X-Men, mas ele volta nesse contexto. Mas o grande barato desse aqui, dessa edição número 20, na minha humilde opinião, é vamos dizer, a side quest, né? A trama paralela, né? Você tinha ali, nesse contexto, você tinha uma trama principal, que é X-Men e os Carrascos, né? X-Men sendo perseguido pelos Carrascos e, em alguns momentos, também procurando os Carrascos, tentando caçá-los também. Para, sei lá, meio que para jogar o conflito pro lado adversário também, para a coisa não ficar só eles se defendendo, né? Melhor defesa, muitas vezes, é o ataque. Então, essa é a trama principal nesse momento do X-Men. Não sei por que cargas d'água, ele resolveu fazer uma trama paralela, ele que eu digo é o Chris Claremont, né? Uma trama paralela muito interessante, que é a tentativa da Aurora, né? da Tempestade, de recuperar os seus poderes. Ele já tinha feito a Tempestade perder os poderes em várias edições passadas, eu não vou lembrar o número, mas a Força Federal tenta atacar o X-Men para neutralizar os poderes da vampira, né? Na hora que o Forge está trabalhando para o governo nesse momento. O Forge é meio namorado, meio interesse romântico da Tempestade, e também é mutante, e é um cara muito ligado com magia, com misticismo nativo americano, né? Dos Cheyennes. Ele é um nativo americano, lutou no Vietnã e tal. Mas ele é mutante, e ele tem um poder mutante de construção de coisas, de criar coisas. E aí ele faz um artefato para tirar os poderes da vampira, dá tudo errado, ele tira o poder da mulher que ele ama, que é a Tempestade. Aí tem toda uma aventura. Eu sou fã da Tempestade, eu acho o personagem mais legal do X-Men. Eu acho ela adorável, né? Aí já é o começo mesmo do Mark Silvestre tomando conta dos mutantes, né? Ele desenhava muito bem. Não é o meu favorito para os mutantes, mas ele faz um Ororó muito elegante, um Wolverine bonito também, né? Então, a ideia aqui é, como eu falei, é curioso porque essa aventura caberia numa minissérie, né? O Chris Claremont poderia ter feito uma minissérie separada da trama principal, que a trama principal é, nesse momento, a luta deles contra os carrascos, a tentativa de sobreviver, né? De se manter como um grupo coeso e continuando protegendo os mutantes, né? Os novos mutantes, os Morlocks, tudo isso, e não ser destruído por essa força avassaladora que são os carrascos,
E, na verdade, os carrascos são um grupo, né, uma força-tarefa do Senhor Sinistro. Então, tem toda uma construção ali muito grande de coisas que o Chris Claremont está projetando, que hoje, claro, a gente sabe o que foi, o que é que aconteceu, né, quais são os desdobramentos disso, porque já passaram 30 e tantos anos. Então, a gente já viu, já ficou sabendo o que aconteceu nessa história. Mas, nesse momento, ainda era tudo muito nebuloso, era tudo muito novo, a gente não sabia direito o que estava rolando. Eu li isso em banca, né? E ao mesmo tempo você tinha essa side quest, essa trama paralela da Tempestade, que eu acho que bagunçou o coreto, porque a trama é muito boa, a ideia é muito boa, né? É uma... Ela começa assim, ela vai chamar o Wolverine, que está meio afastado do grupo, mesmo nesse contexto dos carrascos, ele está meio afastado do grupo. E ela chama o Wolverine e fala, você precisa ficar aqui liderando os X-Men, porque eu vou ter que ir atrás do Forge, né? Já passou muito tempo, eu consegui lidar com a perda dos meus poderes, mas a gente está precisando. Ela meio que ela usa isso como uma missão mesmo, né? Fala assim, a gente está precisando de força, né? De poder. E eu preciso recuperar meus poderes até para poder lutar com os carrascos de maneira mais de igual para igual, né? Embora ela estava satisfeita com a situação. Em algum sentido, ela tinha, claro, a Ororo queria voar, gostava de voar, de controlar os elementos, era parte intrínseca da, da, da sua individualidade, do que ela era, né? Mas ao mesmo tempo ela conseguiu dar a volta por cima sem os poderes, ela conseguiu se mostrar uma líder muito, muito importante, uma guerreira muito forte, tudo isso sem os poderes mutantes. Aí fica essa coisa, ela chama o Wolverine não quer acabar aceitando, tal, ficar liderando os mutantes, e ela sai numa missão solitária para buscar o tal do Forge, né, que já estava doidão. A gente não sabe direito porque que ele ficou doidão, a impressão que dá é que ele não superou o final do relacionamento com a Aurora, não superou ter feito o que fez, né, ter tirado os poderes dela, e ele já estava meio também sofrendo alguns ataques de um tal de como é que é o nome desse cara aqui? Cara, eu esqueci agora. É uma espécie de entidade espiritual que tá querendo dominar o Forge, né? Aí ela se alia a esse Nazé, que foi o grande tutor e mentor do Forge desde a infância. E os dois vão juntos numa espécie de missão para resgatar, ou tentar pelo menos resgatar o Forge, ou salvar a alma dele, e impedir que ele seja absorvido pelo... Como é que é o nome desse negócio? Deixa eu ver, uma entidade... adversário aqui. Ele chama de adversário. Né? O Forge seria o criador e tem uma entidade cósmica, religiosa, espiritual, maligna, chamada o adversário. Né? Não vou dar detalhes do que aconteceu, porque é meio confuso aqui, mas isso aqui caberia muito numa minissérie, não numa trama paralela. Ele fez dentro da revista do X-Men, não sei bem porquê. Talvez até porque já tinha tido em sequência duas minisséries, né? Aí o pessoal, os editores, acharam que ia ficar muita coisa, mais uma minissérie sobre... Né? Mas fica estranho, porque fica meio, sabe, parece que o cara abre dois caminhos, que são os dois caminhos interessantes, mas ele não consegue explorar tão bem nenhum nem outro. Quer dizer, um dos caminhos é a trama principal, a trama básica do Senhor Sinistro e os seus carrascos tentando caçar os X-Men, né? Pós-massacre de mutantes. X-Men se reconstruindo também no meio do caminho. E a outra trama, que eu acho interessantíssima, porque eu adoro a personagem, é a Ororo em busca dos seus poderes, né, e de salvar, sei lá, a humanidade desse adversário aí. Eu nunca tinha ouvido falar nesse adversário, só fiquei, né, sabendo nessa época. Eu acho que aqui foi a primeira vez mesmo que eu vi o Senhor Sinistro, né?
Não sei se ele já tinha aparecido antes, talvez já tivesse aparecido em pequenos trechos, né? Mas aqui a gente já começa a ver o personagem mais, mais explicitamente, né? E aí depois tem uma reviravolta depois, porque aí, depois a gente vê que o Senhor Sinistro nem é tão fodão assim, né? Que tem um cara acima dele que é o Apocalipse, né? Mas esse período é muito gostoso. Embora não seja a minha equipe favorita do X-Men, eu acho que deu um fôlego novo. Quando entrou a Cristal, deu um fôlego novo. É que ela fica pouco tempo, a Cristal e o Longshot ficam pouco tempo, né? Mas aí ele intermeia, né? Ele entrelaça a trama do X-Men, né? Com os carrascos e tal, com a trama da Aurora individualmente em busca dos seus poderes, né? E é muito interessante, cara. Ele vai construindo aos poucos, por exemplo, ele vai dando. Quando a gente começou a acompanhar isso, quando surgiu a saga, nos primeiros números, a gente ficou conhecendo essa personagem aqui, que é o clone da Jean Grey, que se casou com o Ciclope, né, com o Scott Summer. E aí depois o Scott vai. A Jean Grey volta, tem toda aquela questão deles se transformarem no X-Factor, né? E ela fica meio perdida por aí, né? Por um tempo. Depois ela volta nesse contexto aqui, que ele já está construindo a saga Inferno. Para você ver que isso que eu acho tão interessante, essa coisa do você ter um cara como Chris Claremont por tanto tempo. Peter David fez isso também no Hulk, né? Você pega lá, agora o danado Hulk é que ele está saindo da fase do Peter David, mas é em formato ônibus, né? Então é um catatal assim, né? Ele ficou muito tempo realmente com o Hulk. Mas ele fez mais ou menos a mesma coisa. Ele foi construindo aos poucos aquilo que ele imaginava ser o universo, né, do Golias Esmeralda. O Chris Claremont fez isso com os X-Men. Um pouco mais complexo, porque são muitos personagens, eram muitos grupos mutantes e ele não abria mão, então ele ficava nos grupos todos, né? De alguma maneira ele estava sempre se metendo no X-Factor. Peter David chegou a fazer também, né, o X-Factor, se eu não me engano. Sim, acho que fez. Innocent, Louis Simonson, que mexeu com os personagens, mas ele estava sempre no meio ali, se envolvendo, né? Então, que é isso, é uma edição, essa edição número 20, ela é interessante nesse sentido, porque ela traz essa aventura que ainda vai dar pano para manga, ainda vai mais longe, né? Da trama paralela da Tempestade, da Aurora, em busca dos seus poderes. Muito legal, eu gosto muito dessa personagem, acho que ela é muito bem trabalhada pelo Chris Claremont. Sou fã da Aurora. Ela nunca foi. Antes ela nunca foi tão bem trabalhada e depois do Claremont também ela não foi tão bem trabalhada. O melhor período da Tempestade é com o Claremont no comando. Mas é como eu falei, já tinha falado isso na 19, que é um período para mim meio complicado, porque eu comprei a TPB tanto dos dois eventos, né, do encontro com o quarteto, quanto do encontro dos Vingadores, como comprei a TPB do Massacre de Mutantes e da Queda dos Mutantes, né? Antes de chegar na saga Inferno, vai ter a Queda dos Mutantes aqui. Acho que eles vão passar uma coisa um pouco mais reduzida, né? Porque a queda foi muito maior do que o Massacre. Teve muitos mais desdobramentos com outras equipes mutantes. Eles vai ter que dar uma enxugada, né? Senão vai ficar quase um ano nessa brincadeira. Então, quer dizer, eu vou ficar 19, 20, pelo menos aí o 21 com certeza, e o 22, pegando histórias que eu reli há pouco tempo, né? Porque, como eu falei, eu comprei esses TPBs aí na pandemia, eu estava sem ter o que fazer, falei, eu vou comprar para dar uma olhada, para reler nessas histórias bacanas que eu já tinha lido. Então eu vou ficar um tempo meio que. Mas eu vou continuar comprando, só se eu ficar sem dinheiro mesmo que eu não compro. Porque eu quero ter a saga toda
né, a coleção toda arrumadinha na saga. Eu acho até daqui a alguns anos, se eu quiser reler, fica mais fácil reler assim, do que reler em TPB picado e tal. A Bela Saga é uma bela história para começar, assim, para contextualizar. Tudo é muito confuso, cara. Essa história de você, puta, como é que eu começo no X-Men? Cara, é difícil, porque tudo é muito confuso. Você vai pegar uma. Se você nunca leu nada, se você não sabe direito, você vai cair de paraquedas, vai ter que recomeçar, vai ter que começar e ter paciência para eventualmente ir pegando os elementos. Eles virão, né? Se você ler isso aqui, você vai entender talvez muito pouco, mas sempre tem um flashback, sempre tem uma forma de. O Claremont sempre faz isso, de resgatar determinados pontos importantes para que você não se sinta completamente perdido. Né? Mas demora um pouco, não é assim da noite para o dia, instalar de dedos. Mas é prazeroso, cara. Eu gosto muito do Claremont como escritor. E eu gosto muito do como ele construiu o universo mutante, né? Então a gente está falando isso aqui tem 30 anos, então eu sei o que aconteceu depois. Embora com lacunas, com pedaços vazios assim na história, no detalhe, vamos dizer assim, tem coisa que eu não peguei, tem coisa que talvez não tenha sido nem publicada pela Abril, né? Mas no aspecto geral, no grande plano das coisas, eu saboreei, vamos dizer assim, os universos do X-Men pelas mãos do Claremont, quase que todo. Né? Quando chega, por exemplo, eu já tenho até um prazo para acabar a minha a participação, a minha leitura na saga do X-Men, que é quando chegar o Jim Lee. Eu abomino aquele período do Jim Lee. Eu acho nojento aquilo lá. É uma coisa meio cósmica. Puta, eu não gostava do traço, eu não gostava de como as histórias ficaram. Ainda era o Claremont, mas aquele período onde ele divide as duas equipes, tô fora. Não pretendo ler aquilo lá, não pretendo nem colecionar. Então, assim, eu vou até. Vai ter Inferno, vai ter a Queda, né? Vai ter Inferno, vai ter Genosha, vai ter a fase australiana. Isso eu estou muito afim e quero. Acho que ainda vai ter aí mais, pelo menos mais um ano e meio antes de chegar nesse período que não me interessa mais, né? Que é o período realmente onde eu deixei mesmo o finalzinho, né? Os estertores da Abril trabalhando publicando X-Men e o começo da Panini. Então, esse período para mim é o período que me interessa, o resto não vou acompanhar. Mas ainda vai demorar muito. A expectativa é vir a saga do Wolverine, né? Com toda aquela fase maravilhosa do Wolverine em Madripoor. Aí eu estou muito afim de acompanhar. Quem sabe eu consiga manter os dois, né? Porque é difícil, porque financeiramente é caro, né, bicho? Você imagina. E ainda mais com esses atrasos que a Panini deu, quase R$ 100 só nesses dois gibis aqui. Esse foi R$ 39,90, R$ 44,90, né? E um atrás do outro. Isso aqui eu comprei dia 27 de janeiro e esse dia 4 de fevereiro. Para mim, para o meu orçamento, fica pesado, né? Mas é legal, acho que vale quem gosta do X-Men, e pelo menos que essas fases novas do X-Men, todas elas bebem nessa fonte aqui, tá? Tenho a certeza disso, eu tenho certeza do que eu estou falando, mesmo que eu não tenha lido. Eu vi algumas sinopses, vi o que está acontecendo e eu sei que uma parte uma parte considerável desse período aqui continua reverberando nas edições até hoje, nos quadrinhos do X-Men até hoje. Tenho certeza disso. Abraços.